Mas a teoria é importante. Boa noite, começou a gravação. Hoje, 14 de agosto de 2025, estamos aí na nossa quinta aula do nosso curso, a nossa isolada de legislação para o TJPE, a aula de hoje, Código de Organização Judiciária, Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Tá? A lei é essa aqui, vocês já devem ter, a maioria já viu. A lei é a Lei Complementar número 100 de 2007, tá? O Código de Organização Judiciária é uma lei complementar, tá certo? É uma lei complementar, então vocês vão olhar aqui, ó. Essa lei, ela foi sancionada em 2007, mas essa lei já sofreu uma cacetada de alterações. Reparem como essa lei foi alterada, né? E como é uma lei complementar, ela só pode ser alterada através de um projeto de lei complementar. Não é lei ordinária, é lei complementar que exige aí um quórum diferenciado de aprovação na Assembleia Legislativa. E lembrando que a iniciativa de alteração dessa lei cabe não ao governador do Estado, e sim ao presidente do Tribunal de Justiça. Então, quando se quer alterar essa lei, a iniciativa legislativa, vocês devem estar estudando isso em constitucional, né, gente? Porque isso cai para vocês. A iniciativa legislativa, quem tem a legitimidade para propor um projeto de lei para alterar essa lei aqui, o COJE, é o presidente, o chefe do Poder Judiciário, que é o presidente do TJ. Então, ele envia um projeto de lei, tá, para alterar esta lei, e esse projeto de lei, ele para ele ser aprovado na ALEP, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ele tem que ter um quórum especial. Vocês sabem, né? Lei complementar, não existe outra coisa, aí eu já vou entrar até em constitucional. É errado a gente dizer que existe hierarquia entre leis. Não existe hierarquia, tá, gente? Não há hierarquia entre lei complementar, lei ordinária, isso não existe. O que existe é que cada matéria, dependendo da matéria, o constituinte originário, a nossa Constituição, ela preferiu reservar algumas matérias mais sensíveis para ser tratada via lei complementar. Por que via lei complementar? Porque lei complementar ela requer um quórum mais numeroso para aprovar, um quórum mais dificultoso. Então, algumas matérias são veiculadas por lei complementar e outras matérias são veiculadas por lei ordinária, mas não há hierarquia, tá bom, gente? Tá certo? Não há hierarquia entre isso. Cuidado com isso, tá certo? Hierarquia só que a gente conhece, a hierarquia constitucional, tá? A Constituição Federal, ela tem uma hierarquia sobre todas as normas, sobre todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico. Decreto em relação à lei. Decreto, ele, hierarquicamente, ele é abaixo das leis, né? Nós sabemos que os decretos, eles têm a finalidade os decretos têm a finalidade de regulamentar, os decretos executivos têm a finalidade de regulamentar as leis, tá certo? Então, o COJE é uma lei complementar do Estado de Pernambuco, lei complementar número 100, é bom a gente sempre saber o númerozinho da lei, e o nome deste diploma legislativo, o nome é esse, é o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Ou é muito chamado de COJE, porque é a sigla, né? COJE, Código de Organização Judiciária do Estado, COJE, tá? Também é chamado de COJE, é o COJE, tá bom? Então, essa é a ementa da lei. A ementa da lei dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco. Veja só, gente, a gente viu que o edital colocou artigos, né, 17 ao 47. Isso facilita muito o estudo da vida de um concurseiro. Porque, primeiramente, já foi retirado uma série de artigos aqui, ó, tá? Por exemplo, isso aqui é uma coisa que, graças a Deus, tiraram requisitos para a criação de comarcas. Graças a Deus, porque isso aqui é muito complicadinho para vocês. Mas, ó, aqui também sobre a vara única do Distrito de Fernando de Noronha. Então, isso também ajudou muito, tá certo? A gente, graças a vocês, né, que estão estudando para concurso, e a gente começa do artigo 17. Mas antes do artigo 17, eu vou falar do artigo 14, ele não cai para vocês, mas a gente precisa falar rapidamente dele, porque isso aqui, inclusive, vocês sabem que vai cair a Constituição do Estado para vocês, né? Tá no edital de vocês, cai a Constituição do Estado de Pernambuco. E isso aqui é uma reprodução, eu não me lembro se é o artigo 100 ou é o 98, mas isso aqui está na Constituição do Estado de Pernambuco, e aqui é uma reprodução do dispositivo da Constituição do Estado. Por que é que eu estou colocando isso? Porque isso aqui é importante para tudo.
importante para essa lei, importante para o regimento interno, importante para você entender um monte de coisa. Veja, eu quero que vocês pensem o seguinte: primeiramente, o Estado, o ente federativo, o ente político, Estado, ele possui 3 poderes, certo? E o poder que está interessando mais a gente é o Poder Judiciário, que é o concurso que vocês vão fazer. O Poder Judiciário, veja, o Poder Judiciário, ele é dividido em órgãos. Como o Poder Executivo, ele é dividido em órgãos. As secretarias são órgãos do Poder Executivo. O Poder Judiciário também é dividido em órgãos, tá? Vocês, e aqui a gente pode usar uma linguagem melhor, vocês são todos muito inteligentes, e a gente aprende em direito administrativo que o nome disso aqui, há um nomezinho que a gente dá na doutrina do direito administrativo, que é o fenômeno da desconcentração, tá? É uma forma que a administração pública tem de se ramificar para melhor executar as atividades e os serviços públicos, as atividades administrativas. Então, você tem lá tanto a administração direta quanto as entidades da administração indireta, elas podem se subdividir, se ramificar em órgãos. A gente chama esse fenômeno de fenômeno da desconcentração, que é diferente do fenômeno da descentralização, que cria as entidades da administração indireta. Vocês devem estar já afiadinhos nisso aí, né? Isso cai muito em concurso público, viu? Só deixando aqui o destaque, é uma coisa que as bancas gostam muito, vocês não esqueçam essa reta final de dar uma estudada em administração pública direta, a administração pública indireta. Então, o Poder Judiciário, gente, ele possui órgãos como o corpo da gente. Imagine que eu sou um poder, tá? A cabeça, os braços, as pernas, são órgãos, partes do todo. Os órgãos são partes de um todo, coração, rim, pulmão, são partes de um todo. Então, o Poder Judiciário é um todo que é subdividido em partes, que é composto de partes, essas partes são órgãos. Então, o que eu quero aqui registrar, e o pessoal comete muito erro, o TJ, o Tribunal de Justiça, ele não é o Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça, ele é apenas um dos órgãos do Poder Judiciário. Só que ele é aquele que a gente pode dizer que é o mais importante, assim como todos os órgãos são importantes, mas se a gente tirar algum órgão do corpo, a gente sobrevive. Alguns órgãos, né? Um olho, a gente consegue sobreviver, um rim, mas o nosso corpo, ele tem um órgão que ele está, vamos dizer assim, é mais importante, que é o cérebro, né? O coração, o cérebro, eles executam funções. Então, no Poder Judiciário, o Tribunal, gente, de Justiça, ele é o órgão mais importante. Mas ele é um órgão do Poder Judiciário. Ele não é o Poder Judiciário. Então, é importante deixar isso muito claro. O Poder Judiciário não é TJ, TJ não é Poder Judiciário. Tá certo? E o artigo 14, que não cai, mas é importante a gente falar, vai dizer são órgãos do Poder Judiciário de Pernambuco. Então, o Poder Judiciário do Estado possui esses órgãos aí, ó. O TJ, os tribunais do júri. O Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário. Os conselhos de justiça militar, que têm competência para julgar os crimes militares. Os juizados especiais, que julgam causas de menor complexidade no âmbito civil, e os juizados especiais criminais, que julgam as causas de menor potencial ofensivo, crimes cuja pena combinada não passa de 2 anos, inferior a 2 anos. E também os juízes são órgãos. Os juízes de direito são órgãos, estão nas suas varas, são órgãos do Poder Judiciário. Então, o que a gente precisa saber é que o Poder Judiciário é um todo que é formado por essas partes. Tá? O TJ não é o Poder Judiciário, é o principal órgão. Tá? Dito isso, vamos para o artigo 17, certo? Aqui a gente começa falando do TJ. Então, aqui o COG, o Código de Organização Judiciária, o que é que essa lei faz? Essa lei ela vai organizar e estruturar o Poder Judiciário. Essa lei, ela organiza e estrutura o Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Tá? Ela vai dizer como é que se criam comarcas, ela vai falar, essa lei aqui é imensa, essa lei vai falar das competências de cada vara, vara de entorpecente,
vara de família, ela vai trazer as competências, as matérias, como é que se criam varas. Então, como é que se cria uma comarca, o que é um termo judiciário, uma circunscrição judiciária. Então, essa lei é a lei que organiza a justiça em Pernambuco, estrutura o Poder Judiciário em Pernambuco, tá bom? E essa lei vai tratar de vários órgãos do Poder Judiciário, e aí que interessa para a gente o TJ, o Tribunal. Seção 1, jurisdição e composição. O que significa essa seção 1? Essa seção 1 ela vai tratar de 2 pontos. Primeiramente, vai falar da composição. Vai dizer como é que é formado o TJ, o tribunal. O tribunal ele é composto de quê? De membros que são desembargadores. Então, o Tribunal de Justiça ele é composto de 58 desembargadores. Esse número foi alterado no ano passado, gente. Ó, a Lei Complementar 541, que alterou essa, no ano passado, nós tínhamos, até julho do ano passado, eu me lembro, nós tínhamos 53 desembargadores. Hoje, nós temos 58. Então, o Tribunal de Justiça, o tribunal, não estou falando de primeira instância, não estou falando de vara, estou falando do TJ. Então, o TJ, ele é composto por 58 desembargadores, tá bom? Jurisdição. O que significa jurisdição? Jurisdição significa, pessoal, a área de atuação. Significa o limite territorial em que o tribunal exerce o seu poder, a sua jurisdição. Então, jurisdição, gente, é a área territorial em que o tribunal exerce seu poder. E, de acordo com o artigo 17, ele diz o Tribunal de Justiça, que tem sede na comarca da capital. A comarca da capital é a comarca do Recife, que é a terceira entrância. E o tribunal fica aqui na capital. Vocês devem saber, fica ali na Rua do Imperador, são vários prédios, né? Então, o TJ, ele tem sede, ele é localizado, ele é instalado na capital, na comarca da capital, e ele possui jurisdição em todo o território do estado de Pernambuco. Então, isso significa dizer que o TJ, as decisões do TJ, elas têm poder, elas têm jurisdição em todo o estado de Pernambuco. Significa que todo o estado de Pernambuco, todo o território do estado de Pernambuco, ele está sob a jurisdição do Tribunal de Justiça. Vamos tentar entender um pouco isso. Por exemplo, vamos imaginar uma comarca. Uma comarca aqui muito conhecida, comarca de Gravatá. Uma comarca de Vitória de Santo Antão, aqui perto, segunda entrância. Veja, quando eu falo na comarca de Vitória de Santo Antão, significa que naquela região territorial que compreende o município de Vitória, eu vou ter vários juízes atuando ali. Eu tenho a primeira vara civil de Vitória, a segunda vara civil de Vitória, eu tenho a primeira vara criminal de Vitória, vara da Fazenda Pública de Vitória de Santo Antão. Significa dizer que os juízes, eles têm jurisdição naquele território, na comarca deles. O juiz, por exemplo, se um juiz de Vitória de Santo Antão, ele expedir um mandado de prisão para um réu que está em Recife, essa ordem de prisão não poderá ser cumprida por este juiz de Vitória de Santo Antão. Esse juiz, ele vai enviar uma carta rogatória, ele vai enviar uma carta, repassando esse mandado de prisão para um juiz da comarca do Recife cumprir. Então, a gente diz que o juiz da comarca de Vitória, ele só tem jurisdição ali no território dele. Estão entendendo? Entendido isso? Um juiz da comarca de uma cidadezinha menor, Águas Belas, comarca de Águas Belas. O juiz de lá, se ele expedir uma ordem de prisão contra um pai que está descumprindo uma ordem de alimentos, de depositar alimentos para os filhos, esse pai, se ele tiver, por exemplo, na casa de alguém em Serra Talhada,
esse juiz não pode expedir uma ordem de prisão contra esse cara que está em outra comarca. Ele vai enviar uma carta para um outro juiz, tá? A gente chama carta rogatória. Ele vai enviar através dessa carta para que esse outro juiz, aí sim, esse outro, mande prender esse camarada. Então, a gente significa dizer que a jurisdição de um juiz de Águas Belas fica ali. Agora, o TJ tem jurisdição em todo o território do estado de Pernambuco. Ok? Tudo certinho? Tranquilo? Então, pronto. Então, a gente viu essa parte inicial e aqui o artigo 18 vai falar sobre o acesso. Gente, vamos lá, vamos entender. Primeiro ponto, a gente acabou de ver no artigo 17 que o TJ ele é composto por 58 desembargadores, tá bom? Esses desembargadores que trabalham aqui na comarca da capital, que a gente viu que o TJ tem sede na comarca da capital, ou comarca do Recife, como queiram chamar, esses desembargadores são os membros que compõem o TJ, exercem a jurisdição do Poder Judiciário. A pergunta é, como o tribunal recruta pessoas para serem desembargadores? Onde é que se recrutam pessoas físicas de carne e osso para serem desembargadores? De que forma? Nós temos, pessoal, duas maneiras. O tribunal, esses 58 membros, eles são recrutados entre juízes de carreira. Uma parte desses 58 desembargadores, eles são escolhidos entre juízes de direito, ou juízes de carreira, ou juízes togados. Todas essas expressões se referem a um juiz que foi aprovado em concurso público. E a outra parte do tribunal, uma parte menor, que a gente vai ver que é 1/5, é escolhida não entre juízes de carreira, e sim entre membros do Ministério Público e membros e advogados inscritos na OAB, tá? Então, os desembargadores são escolhidos no meio dessa galera aí. O artigo 18, ele vai falar do acesso ao cargo de desembargador aqui dos juízes de carreira, os juízes concursados. Professor, e como é que um juiz se torna desembargador? Ele é promovido. Existem 2 critérios, pessoal. Esses critérios, inclusive, estão na Constituição Federal e na Constituição Estadual. Professor, que critérios são esses? 2 critérios. O critério de antiguidade e o critério de merecimento. Como é que isso ocorre? Vamos imaginar que o TJ tenha 20 vagas, 20 cargos de desembargadores que são reservadas aos juízes de carreira. Então, vamos dizer que desses 20, faleceu um. Então, agora o TJ vai ter que promover um juiz de carreira, vai se tornar desembargador. O que é que o TJ faz? Ele vai olhar, o último desembargador entrou por qual critério? De antiguidade ou merecimento? Aí o pessoal vai olhar, merecimento. Aí ele vai dizer, não, então agora, o próximo desembargador vai ser um juiz, o juiz mais antigo do tribunal, não. O juiz mais antigo que atua na última entrância. Que é a última entrância? A última entrância, gente, é a terceira entrância. O território do estado de Pernambuco, para fins de organização judiciária, ele é dividido em 3 entrância. Não é instância. Instância é primeiro grau e segundo grau. Entrância é uma divisão judiciária do território do estado. Então, entrância eu tenho 3. Eu tenho a primeira entrância, a segunda entrância e a terceira entrância. Vê como é fácil. A terceira entrância é a comarca de Recife, ponto. É a capital. Então, a terceira entrância é a capital. A primeira entrância são aquelas comarcas lá do interior, no sertão, Exu, Bodocó, né? Canhotinho, Camusim de São Félix, sei lá, eu não entendo muito dele. Então, a primeira entrância, gente, por que a gente chama de primeira entrância? A primeira entrância tem as comarcas cujas cidades têm uma população pequena, do ponto de vista econômico, são cidades que no movimento o PIB é pequeno,
pouca gente. Então, o juiz, quando é nomeado, quando o cara passa no concurso, ele não vem trabalhar na capital, não. Então, assim, era muito bom. O juiz começa a trabalhar lá no sertão. Ele pega uma vara daquela, uma cidade lá no fim do mundo, e lá é onde é a primeira entrância. E vocês sabem que o juiz, assim como o servidor público, ele é promovido, tá? Ele é promovido de entrância para entrância. Então ele sai da primeira, a primeira entrância lá nos Cafundó de Judas, a segunda entrância já é mais perto, Caruaru, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Jaboatão, Moreno, e por aí vai. Isso é a segunda entrância. Então, o cara já fica mais tranquilo. E a terceira e última entrância é Recife. Por que Recife é a terceira entrância e a última? Porque é onde está, gente, a população, onde está, é a capital, é onde concentra a maior parte da população do estado de Pernambuco está aqui. Então, as demandas são maiores, tem mais processos. Então, cuidado que a prova pode fazer uma pergunta a vocês e trocar. O artigo 18 diz que o acesso ao cargo de desembargador será feito por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última entrância. A prova pode fazer uma pegadinha com você, para você marcar verdadeiro ou falso, ele pode copiar isso aqui e colar. Só que ao invés de última, ele coloca aí, ele pode botar aí terceira entrância. Você vai achar que está falso. E não é. A última entrância é a terceira entrância, é Recife, a comarca da capital, tá? Não esqueçam isso. Então, onde é que os juízes são escolhidos, gente? Eu vou pegar o primeiro critério de antiguidade, naquele exemplo que eu dei, 20 desembargadores, 19, um morreu, tem que recrutar um. Esse um vai ser recrutado aonde? Eu vou olhar o juiz mais antigo com atuação na comarca da capital. O juiz mais antigo, eu pego esse juiz mais antigo, perdão, na carreira, eu pego o juiz mais antigo, agora eu só vou olhar os que estão na capital, os que trabalham nas varas em Recife. O juiz que está na segunda entrância e na primeira, ele não pode concorrer, ele não pode ser desembargador. Só os juízes que trabalham em Recife. Então eu vou olhar quem é o mais antigo? Doutor Fulano, o juiz doutor Fulano. O que é que eu vou, por exemplo, agora mesmo, há 2 anos atrás, foi doutor Paulo Roberto, inclusive foi ele que fez meu casamento no cível. Doutor Paulo era juiz da 7ª Vara de Família e Registro Público. Doutor Paulo se tornou desembargador ano retrasado, porque ele era o mais antigo da capital naquele ano. Abriu uma vaga, algum se aposentou, e doutor Paulo entrou por antiguidade. Então, essa promoção é automática. Morreu ou aposentou um desembargador, eu vou olhar aqui na comarca da capital, quem é o juiz mais antigo? Ai, doutor fulano. Automaticamente ele se torna desembargador. Não há eleição, não há escolha. É automático. Tá? Então, o acesso ao cargo de desembargador será feito pelo critério de antiguidade. Aí esse entrou por antiguidade. Daqui a um pouco, se aposentou um desembargador. Qual é agora? A gente vai olhar quem? A gente vai olhar o juiz que o critério de merecimento agora. Quem é o juiz que tem mais condições, que tem mais merecimento, que mais merece se tornar desembargador? Doutor fulano, ele não é o mais antigo, mas é aquele que mais se destaca. Esses critérios a gente não vai precisar estudar, não vai cair para vocês, graças a Deus, tá certo? Esses critérios, quais são os critérios para um juiz ser aquele que é apontado como que merece? Não precisa. Então vocês precisam saber que para escolher desembargador, entre juiz de carreira, os critérios antiguidade e merecimento. E onde é que são escolhidos esses juízes? Na terceira entrância, na comarca de Recife. Tudo certo? Podemos prosseguir? Vamos lá. Aqui é o que eu disse. No acesso pelo critério de merecimento, o TJ observará o disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura, nesta lei e em resolução editada especificamente para esse fim. Esse parágrafo pouco importa, porque não vai ser cobrado os critérios para a gente considerar um juiz, doutor fulano merece, doutor ciclano, ele apareceu na lista de merecimento, o cara fez curso, o cara zerou a vara dele, não tem mais nenhum processo, enfim. Parágrafo 2º traz uma regra importante, eu já vi isso aqui cair.
salvo engano, foi na prova do TJ de 2011, eu não lembro. Gente, é importante o seguinte, o que é que eu disse a vocês? Eu havia dito a vocês que o juiz mais antigo, o juiz que ele acede ao cargo de desembargador pelo critério de antiguidade é automático. O que significa dizer? Veja só, o juiz, quando vai ser desembargador pelo critério de merecimento, esse juiz que vai se tornar desembargador pelo critério de merecimento não é automático. O que é que acontece? O tribunal vai formar uma lista com 3 nomes, com 3 juízes que foram escolhidos, aqueles entre os que mais merecem. E o que vai acontecer aí? Vai ter uma votação lá no Tribunal de Justiça. No primeiro andar do Palácio da Justiça, tem uma sessão com todos os desembargadores. Lá, eles vão fazer uma eleição e escolher entre os 3 que foram apontados como os mais merecidos. Eles vão fazer uma eleição para escolher. Bom, gente, essa eleição, vocês já sabem, né? Conta muito o quê? Amizade, bababá. Estou falando do merecimento agora, tá? Antiguidade é automático. Então, o juiz, para se tornar desembargador por antiguidade, é automático, não há eleição. Por merecimento, como é que acontece? O tribunal forma uma lista tríplice. 3 juízes, tá? Que estão aptos a serem desembargador por merecimento. Mas só tem um cargo. O que é que acontece? O TJ faz uma eleição entre os desembargadores. Então, eles lá votam. Quem for mais votado se torna desembargador por merecimento. É um critério mais político, tá, gente? Porque para esse juiz, ele vai ter que lutar por votos. Ele vai lá falar com os desembargadores, pô, voto em mim. É um negócio meio, política, no final das contas. O juiz que é promovido por antiguidade, não. Ele entra, não deve nada a ninguém. É mais antigo, automaticamente se torna desembargador. Tá? Agora, o que essa regra do parágrafo 2º fala para a gente? Veja só o que essa regra diz. O juiz mais antigo somente poderá ser recusado pelo voto nominal, ou seja, o desembargador tem que dizer, aberto e fundamentado de 2/3 dos integrantes do TJ, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa. Por quê? Porque, veja só, a regra é que o juiz mais antigo, ele automaticamente, morreu um, aposentou, ele se torna desembargador. Mas, por que existe esse dispositivo do parágrafo 2º aí? Porque pode acontecer desse juiz, por exemplo, não ser um juiz bom, ser um juiz que não trabalhava muito nas varas, pode ser um juiz que esteja respondendo a um procedimento disciplinar porque fez alguma coisa errada. Ora, não tem eleição. Automaticamente ele é desembargador. Pode acontecer de os pares dele, os outros desembargadores, acharem por bem que esse cara não deve ser desembargador. Tem que se recusar. Eu nunca vi isso, tá, gente? Isso é algo muito raro. Eu nunca vi. Mas se acontecer, se os desembargadores lá, os 57, eita, quem vai entrar agora é doutor fulano, é o mais antigo, mas esse cara, esse juiz responde o processo. Ele é conhecido como um juiz que não produz muito. Ele não tem muita competência. E aí? Pode ser recusado? Pode. Desde que haja o voto de 2/3 dos integrantes do TJ. 2/3 dá 20 e pouco. Então tem que ter o voto de 2/3 dos desembargadores para recusar ou não esse juiz que vai ser promovido a desembargador. Entendido? Tudo certinho? Se cair na prova, é assegurada a ampla defesa, gente? Esse juiz que vai ser desembargador automaticamente, se aparecer uma recusa, o que é que o Código de Organização Judiciária diz para a gente? O que é que vai acontecer? Que vai ter um procedimento próprio, né? A gente não sabe nem precisa saber. Uma espécie de um procedimento. Em que, nesse procedimento, tem que se assegurar a oportunidade desse juiz que está sendo recusado exercer o quê? O contraditório e a ampla defesa. Ele tem que ter o direito de se defender das razões que estão levando ele a ser recusado, a assumir o cargo, tá? E, obviamente, ninguém quer, né, gente? Porque você se tornar desembargador realmente é o suprassumo, né? É a moral da moral, né? O desembargador tem muito poder, né, pessoal? Tem muito poder concentrado nas mãos dele. Então, o artigo 19 vem falar de uma regrinha que muitos de vocês, principalmente aqui quem estuda direito, já ouviu falar, que é o famoso quinto constitucional. Quem já ouviu falar do quinto constitucional?
O que essa regra diz do artigo 19? Eu vou ler ela, mas antes de ler, o que é o 5º constitucional? A Constituição e o COG, a lei orgânica, a lei de organização judicial, ela vai dizer assim, olha, 1/5 das vagas de desembargador, 1/5 do total das vagas, será reservada a membros do Ministério Público e a advogados inscritos na OAB. Significa dizer que, não, vou dar um exemplo, tá? Que facilita, porque o número atual do TJ de desembargadores, 58, é um número meio quebrado. Mas vocês para a prova são 58, viu? Decora esse número aí. Vamos imaginar que o TJ tenha 25 desembargadores. Salvo engano, a Paraíba tem uns 20. O Tribunal TJ da Paraíba, inclusive está para sair o concurso TJ da Paraíba, viu? Quem estiver atento aí, viu? Está para sair agora, esse ano, tá? O edital. Imagine que o TJ da Paraíba, eu acho que não passa de 20, viu, gente? São Paulo tem quase 170 desembargadores, de São Paulo. Mas vamos imaginar um tribunal com 25 membros, 25 desembargadores. 1/5 de 25, são quantas vagas? 5. Então, 5 vagas desse total de 25 desembargadores, nesse TJ aí fictício, um exemplo. 5 vagas vão ser reservadas para quem? Promotor de justiça e advogados, para serem desembargadores. E as outras 20 só poderão ser ocupadas por juízes de carreira. Então, a regra da Constituição é que 1/5 das vagas só será ocupada por membros do Ministério Público e por advogados inscritos na OAB. Ah, professor, então quer dizer que tem todo desembargador é juiz? Não. Existem desembargadores que não eram juízes. Se tornaram juízes num passe de mágica. Era promotor, era procurador de justiça, era advogado. Inclusive agora, a próxima vaga de desembargador, o TJ está para ter uma vaga, da OAB. Então, a gente vai ter já um desembargador da OAB. A gente tem lá o doutor Estênio Neiva, que é um desembargador de Câmara Civil, um excelente desembargador. Ele já foi, inclusive, para o STJ, parece que ele já voltou. Doutor Estênio é desembargador, já tem um tempo. Ele era advogado, ele não era juiz. Por que essa regra existe, gente? Por quê? Porque a regra do 5º, ela tem o objetivo de oxigenar o tribunal, de trazer outras perspectivas, tá? Porque o Ministério Público, ele tem uma perspectiva diferente de justiça, advogado tem uma perspectiva diferente de justiça e juiz tem outra perspectiva. Então, é uma forma de trazer ideias novas, tá? Essa foi a ideia do Constituinte. Então, vamos olhar os critérios. 1/5 dos lugares do TJ, 1/5, será composto alternadamente membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira. Então, eu vou precisar escolher membros do Ministério Público, ou é promotor de justiça ou procurador de justiça. Qual é a diferença, professor? Promotor de justiça atua na primeira instância. Procurador de justiça atua na segunda instância, tá? Então, para ser desembargador, o membro do Ministério Público ele tem que estar há 10 anos no Ministério Público, né? Concursado, né? E advogados com mais de 10 anos de atividade profissional. Não pode ser qualquer advogado. O advogado tem que ter 10 anos de advocacia. E mais, o advogado ele tem que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Reputação ilibada é aquele advogado que tem uma moral inabalada, nunca respondeu um processo, um inquérito, é um cara que sempre pautou sua vida pela ética, pela moral, moralmente, né, intocável. E notório saber jurídico, por que essa norma? Porque, obviamente, a gente tem que ter o cara vai ser desembargador, né, vai julgar processo. Então, o mínimo que se exige de um advogado é que ele tenha um saber jurídico, uma cultura jurídica acima da média. Entenderam isso? E como é que se dá essa indicação? É elaborada, gente, uma lista sextupla por cada órgão. Então, vamos dizer, agora mesmo, se aposentou, não lembro qual foi o desembargador, se aposentou. Agora a vaga é do 5º constitucional e a vez é da OAB. Agora, o que acontece? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de Pernambuco, lá entre eles vão elaborar uma lista com 6 nomes de 6 advogados. Tá?
Essa lista com 6 nomes, doutor fulano, doutor Beltrano, doutora fulana, essa lista com 6 nomes é uma guerra para entrar nessa lista, porque todo mundo quer, né? Quem não quer ser desembargador? Essa lista com 6 nomes, por isso que a gente chama de lista sextupla, ela vai para onde, professor? Ela é enviada para o TJ. E o TJ, lá, ele vai pegar essa lista com 6 nomes, vai ter uma eleição no tribunal. Desses 6 nomes de advogado, o tribunal, os desembargadores vão fazer uma eleição e só vão ficar os 3 mais votados, os 3 advogados mais votados. E agora, professor, não só é uma vaga de desembargador aí? O que é que acontece? O Tribunal de Justiça ele vai pegar essa lista com esses 3 nomes e vai enviar para a governadora do estado. Ela dará a palavra final e ela vai nomear um dos 3. Aí a escolha é política. Entenderam bem? Então, como é que se escolhe? O 5º constitucional, foi vaga da OAB, a OAB vai elaborar uma lista com 6 nomes. Envia para o TJ, o TJ vai fazer uma eleição, os 3 nomes mais votados é enviado para a governadora, que dá a palavra final. Ela vai nomear um advogado, no dia seguinte ele toma posse no TJ e é desembargador, ou desembargadora. No Ministério Público é a mesma coisa. O Ministério Público vai fazer lá uma votação entre eles, eles vão indicar 6 nomes de 6 promotores ou 6 procuradores. Essa lista sextupla é enviada para o TJ. Acontece a mesma coisa. O TJ vota nos 6 promotores, os 3 mais votados vão para as mãos da governadora. Agora a gente teve doutor Marcos Carvalho, que é desembargador, entrou agora, salvo engano, foi em abril, ele foi nomeado pela governadora Raquel Lira. Ela escolheu o nome do doutor Marcos Carvalho, hoje é desembargador lá do TJ. Então, ele entrou pelo 5º constitucional, ok? Ó, aqui a regrinha que eu disse a vocês, ó. Recebida a indicação, o TJ formará uma lista tríplice, enviando-a ao governador do estado. E aí, prazo, o IBFC gosta, que nos 20 dias seguintes, escolherá um dos seus integrantes para nomeá-lo, para ele se tornar desembargador, certo? Então, repare. É bom decorar isso. O governador tem... Qual o prazo que o governador tem para nomear a lista? 20 dias. 20 dias, prazo que o governador tem para escolher a lista. Então, como é que começa? O 5º começa com uma lista sextupla, com 6 nomes, vai para o TJ, se transforma numa lista tríplice, e do TJ, essa lista tríplice, o chefe do Poder Executivo Estadual escolhe uma pessoa, essa pessoa se tornar desembargador ou desembargadora. Atualmente nós temos no TJ, salvo engano, 3 desembargadoras. Doutora Valéria, doutora Deise, que é do crime, agora outra eu esqueci. Nós temos 3, de um total de 58. Precisa ter mais mulheres, né, gente? Cadê as mulheres do grupo? Tem que ter mais mulher, né? Só homem. Vamos lá, artigo 20. O artigo 20 do regimento vai falar sobre a estrutura e o funcionamento do TJ. O artigo 20 diz: os órgãos do Tribunal de Justiça são os definidos no seu regimento interno, que estabelecerá a sua estrutura e funcionamento. Então, aqui, assunto da aula que vem, regimento interno. Olha aí o fenômeno da desconcentração. Vocês estão estudando direito administrativo. Lembra, direito administrativo não é só letra de lei, não, viu? Direito administrativo é doutrina. A gente não estuda direito administrativo para concurso só por letra de lei, não, tá, gente? Direito administrativo tem uma parte enorme de doutrina. Exemplo, responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado só tem uma letra, se você for olhar, que é o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal e o artigo 180 e 181 do Código Civil. Então, só tem isso. É doutrina, basicamente. Responsabilidade civil do Estado é doutrina. Serviço público é doutrina. Administração pública é doutrina. Regime jurídico, tudo é doutrina. Vocês têm que estudar. Eu vou depois colocar aí. Vocês querem que eu mande um livro aí de administrativo para o grupo? Vou dar um livro para vocês aí. Quem quer? Quer que eu mande? Aí você lá estuda esse livro aí, gente. Claro que a edição dele, eu acho que é de 2021, não tem problema, é de 2023, mas não tem problema não, tá? Por quê?
porque essa doutrina ela não muda, tá, gente? Essa parte aí doutrinária, responsabilidade do Estado, responsabilidade civil do Estado, serviços públicos, o fenômeno da administração pública direta, administração pública indireta, isso não muda, doutrina não muda, tá? Então, eu vou mandar para vocês aí esse livro em PDF, tá? Para vocês, obviamente é um livro enorme, vocês não vão ler mais de, acho que tem umas 1000 páginas, mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão lá olhar um assunto que você tem dificuldade. Esse livro, gente, é um livro que na época já existia, na minha época, esses dois autores, é um livro para concurso, para quem não é formado em direito, é uma linguagem bem leve, justamente para quem não é formado em direito. Vou mandar no grupo, tá bom? Me lembrem aí, senão eu esqueço, que eu tô numa vida... Me lembrem. Então, olha o fenômeno da desconcentração de novo. Os órgãos do TJ são os que estão definidos no regimento interno. Ó, o TJ já é um órgão do Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário tem órgãos. Um desses órgãos é o TJ. O TJ é um órgão que se subdivide em outros órgãos. Isso é o fenômeno da desconcentração administrativa. É diferente do conceito de descentralização. Na descentralização, o Estado ele dá à luz, ele pare um novo ser com CNPJ e certidão de nascimento própria. Se for uma autarquia, certidão de nascimento é uma lei. Se for uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, são os atos constitutivos, ou na junta comercial, ou no registro civil. Né? Artigo 21. Em todas as sessões de julgamento, será obrigatório o uso das vestes talares. Ó, que são vestes talares, professor? Pessoal, vestes talares são trajes longos que chegam até o calcanhar, tá? Esses trajes longos, como se fossem uma túnica, vão até o calcanhar. E calcanhar, em latim, a palavra calcanhar, ela vem da palavra talus, do latim talus, que significa calcanhar. Então, ó, talus é calcanhar em latim. E vestes talares eram roupas que chegavam até o calcanhar. Essas roupas elas eram utilizadas pelas altas autoridades romanas, os senadores, os magistrados de Roma. Por isso que esse nome ficou. O que são essas vestes talares? Todo mundo que entra num recinto de julgamento lá no TJ, quem quiser um dia lá, eu levo para assistir uma sessão de julgamento criminal, quem quiser assistir um júri, fale comigo que eu coloco vocês lá para dentro, quem quiser tirar dúvida, vai lá, bem legal. As vestes talares, pessoal, são esses trajes pretos, são roupas que todo mundo que entra numa sessão lá no TJ é obrigado a usar. Então, um advogado que vai fazer uma sustentação oral do cliente perante os desembargadores, ele tem que usar as vestes talares, os desembargadores, todo mundo tem que usar isso, tá? Os auxiliares dos desembargadores, até o pessoal que serve cafezinho, eles têm que colocar, eles colocam aqui uma túnicazinha preta. Ah, professor, é muita frescura. Gente, isso é uma tradição secular, tá? E o Poder Judiciário ele tem muito isso, tá? Então, o que importa é para a prova é que será obrigatório o uso das vestes talares. O TJPE, aqui sim, esse artigo é importantíssimo. Olha, o Tribunal de Justiça funcionará descentralizadamente por meio de câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. O que significa isso, gente? Olha só. Primeiro quando a gente está estudando uma coisa, a gente precisa entender a palavra, gente. Quem é o jurisdicionado? O jurisdicionado, gente, são as pessoas que buscam a justiça, são as partes. Se você entra com uma ação na justiça, você passa a ser um jurisdicionado. Jurisdicionados são as pessoas que estão lá na justiça. Alguém que está com um processo da justiça é jurisdicionado, é alguém que está buscando justiça.
São as partes do processo. Então, essa regra, gente, que diz que o Tribunal de Justiça funcionará descentralizadamente, através de câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça, é o seguinte: o território estadual é muito grande. Vamos imaginar que deixa eu ver aqui quem está na aula. Deixa eu ver quem está na aula hoje. Vamos olhar aqui quem está na aula. Esses verdadeiros guerreiros e concurseiros. Deixa eu ver aqui. Pronto. Eduardo, você está aqui me ouvindo, Eduardo? Tá tudo certinho, Eduardo? Aí, Eduardo falou comigo ontem, chegou ontem aí no nosso grupo. Né, Eduardo? Tudo beleza, meu aluno aí? Bruninha. Vamos imaginar. Bruna, minha querida aluna também lá do NUS, de tanto tempo, né, Bruna? Hoje eu encontrei Ilana lá no TJ, viu? Sua amiga. Veja, pessoal, imagine aí que Bruna é advogada numa comarca de Garanhuns. O Garanhuns é muito longe de Recife. E aí imagine que Bruna entrou com um recurso, tá? De um processo de uma cliente dela. Ela entrou com uma apelação. E essa apelação, quem julga a apelação é o tribunal, não é? Um órgão colegiado que julga os recursos. Imagine se Bruna precisar se falar com algum, porque às vezes o advogado ele tem que estar em gabinete de desembargador. Às vezes, se o advogado não está no dia a dia, falando com o desembargador, para o desembargador agilizar, às vezes só no papel, o desembargador ele, às vezes não tem noção da gravidade de uma causa. Então, às vezes, o advogado ele tem que ir no gabinete, doutor, isso aqui é uma medida de urgência, eu precisava que o senhor despachasse para o meu cliente, ele vai explicar a causa. O advogado é pago para isso. Tá? Os fóruns eram para estar cheios. Hoje é raro ver advogado. Depois do PJE é raro, não sei o que está havendo, não. Então, imagine Bruna, advogada, moradora de Garanhuns, sair de Garanhuns para vir para Recife. Uma viagem de mais de 3 horas para falar com um desembargador, para despachar. Isso dificulta o acesso à justiça, sim ou não? Sim. Então, o que que essa regra diz? E essa regra, gente, ela veio a ser cumprida, salvo engano, em 2014. O TJ, a segunda instância era em Recife só. Imagina os advogados de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, Cabrobó, tinha que vir aqui, gente, e aqui acontecia muito. Os caras pegavam um ônibus, Petrolina para vir. O que é que aconteceu? O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, hoje, ele tem uma Câmara Regional. Sabe onde fica ela? Em Caruaru. Hoje, o TJ, atendendo a esta regra, ele criou a Câmara Regional de Caruaru, que é uma extensão do tribunal que fica lá em Caruaru, um prédio que tem lá 2 turmas de desembargadores. São 6 desembargadores na Câmara Regional de Caruaru. Então, fica mais fácil o acesso. Entenderam essa regrinha? Beleza? Vamos para o artigo 23. Aqui é importante também. Artigo 23. Esse artigo 23, professor, fala de quê? Pessoal, imagine, muitas vezes eu já presenciei isso, e aí a experiência, né, de tantos anos ali, né, gente? Eu acho que hoje eu completo. Hoje eu tenho 16 anos de justiça, de TJ, hoje 13. Hoje não, 13 de agosto, ontem eu fiz 13 anos de TJ. Repara só, imagine um gabinete de um desembargador que está com um acervo de processos. Eu já trabalhei em gabinete de desembargador, que a gente chegou a ter 7.000 processos. 7.000 recursos. Na época, o processo não era nem eletrônico, era de papel. A gente, quando chegava para trabalhar, a gente, às vezes, não conseguia nem pisar no chão. A gente tinha processo até no sanitário, porque não tinha espaço no gabinete. 10 servidores para dar conta de 5.000 processos. Não dá conta. Quando isso acontece, o CORE, ele autoriza que o tribunal, ele crie uma câmara. O que é uma câmara, professor? Uma câmara de julgamento. É o seguinte, os recursos da gente, eles são julgados por 3 desembargadores, não é? Porque o juiz é uma pessoa,
é um juiz singular, na primeira instância é um juiz só, uma pessoa que julga os processos da gente. Quando a gente entra com recurso, o segundo grau de jurisdição, os recursos que a gente entra na justiça, quem é que julga? É um só juiz? Não, são 3 desembargadores, que eles vão para uma sessão, juntos, pegam aqui, recurso da parte Fernanda Duarte contra Eduardo. Processo número tal. Aí os 3 desembargadores vão lá, entre eles, discutir, ver se eles aceitam ou não o recurso de Fernanda, para ver se a sentença é mudada ou não. Então, 3 desembargadores, eles formam uma câmara de julgamento. Uma câmara. O TJ hoje ele tem 8 câmaras cíveis, só trata de processo de matéria civil, e, salvo engano, são 4 câmaras criminais, só de matéria crime. Cada câmara, 3 desembargadores, que julgam os recursos da gente. Imagine que uma câmara dessa, 3 gabinetes e 3 desembargadores, estejam atoladas de processo. O que é que o COJ diz? O Tribunal de Justiça poderá, em caráter excepcional, e quando o acúmulo de processos exigir, instituir, ou seja, criar câmaras extraordinárias. Então, imagine, hoje o tribunal tem 8 câmaras cíveis. Imagine se o número de processos estiver gigantesco numa dessas câmaras. O que é que o TJ vai fazer? Ele vai criar uma câmara extra. E os processos que estavam abarrotando nessa câmara vai para outra, para folgar. Tá certo? Aí você vai ter novos servidores nessa câmara extra e os desembargadores vão vir para cá também. Tá certo? Eles vão fazer um horário extra. Obviamente recebem a mais por isso e os servidores também. Por quê? Essa câmara ela é temporária. Ela é temporária. Ela não pode ficar infinitamente. Ela tem que durar um tempo até baixar o número de processos. É isso aí. Legal? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos até o 25 para a gente encerrar essa primeira parte, que é pequeno assunto, né? Vamos imaginar, pessoal, você imagine que um desses desembargadores, numa sessão, vai ter a sessão de julgamento. Sessão de julgamento está marcada para amanhã, sexta-feira, às 9 da manhã. E um desembargador hoje de noite passa mal, vai para o hospital. A sessão está marcada para amanhã. O que acontece? O Código de Organização ele vai abrir uma exceção e ele vai possibilitar que um juiz da entrância mais elevada, qual é a entrância mais elevada? A terceira, que é a comarca da capital. Então, imagina, o desembargador ficou doente, o tribunal ele vai escolher um juiz, não é um juiz, que trabalha na comarca do Recife, para ele substituir esse desembargador temporariamente nos julgamentos. E quando ele assina uma decisão, esse juiz que está como desembargador temporariamente, alguns assinam, mas a maioria bota juiz convocado em substituição ao desembargador fulano de tal. Certo? Olha o que diz a regra do artigo 24. Em caso de vaga, licença ou afastamento de qualquer de seus membros, de um desembargador. Agora, atenção aqui que a IBFC gosta. Por prazo superior a 30 dias. Então, para convocar um juiz para substituir um desembargador, essa falta desse desembargador tem que ser superior a 30 dias. Tá certo? Cuidado com o prazo. Então, diz, em caso de vaga, licença, afastamento de qualquer de seus membros, por prazo superior a 30 dias, ou ainda, na impossibilidade de compor quórum, poderão ser convocados em substituição a quem? Aos desembargadores, juízes da entrância mais elevada da comarca da capital. Então, vem um juiz de Recife. Ó, desembargador fulano de tal, está afastado por mais de 30 dias por problema de saúde. O senhor está sendo convocado para compor a terceira Câmara Civil até que o desembargador fique bom. Beleza, ele vai. Tá? Beleza? Para terminar, a regra do artigo 25, essa primeira parte da aula, o que é que ela diz?
ela vai proibir que desembargadores que sejam cônjuges ou parentes consanguíneos ou afins trabalhem no mesmo órgão julgador, numa Câmara. Olha o que diz. No Tribunal de Justiça, não poderão ter assento no mesmo grupo, seção ou Câmara, são órgãos colegiados julgadores, não pode ter cônjuge, companheiro e parente. Então, por exemplo, na terceira Câmara Civil, tem o desembargador Joãozinho, o desembargador Pedro e a desembargadora Amanda. Se a desembargadora Amanda for casada com o desembargador Pedro, eles não vão poder ocupar a mesma Câmara. Não pode. Se forem parentes, idem. Não podem. Tá bom? Entendido aí? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Certinho? Então, chegamos a mais de 1 hora. Aquela pausa técnica. Daqui a pouco, a gente dá 10 minutinhos. Quando eu voltar, eu vou resolver aí 3 questões sobre isso que a gente viu. Tá? E aí a gente continua. Super fácil, né? Não é fácil? Estão achando? Super fácil, né, gente? Vamos lá. Até já. Parei a gravação.